bem-vindo para mais um estudo do livro de Tito. Hoje é o nosso 8º estudo e estamos caminhando para a metade da epístola que Paulo escreve a seu cooperador Tito, que estava na ilha de Creta, que ficava próxima à Grécia. Até aqui, no capítulo 1, a gente aprendeu como Tito deveria escolher as lideranças das igrejas lá em Creta, como elas deveriam se comportar e viver o Evangelho, e de como deveriam combater os falsos mestres e os falsos ensinos. A partir do capítulo 2, Paulo vai orientar Tito para que ele também ensine as pessoas da igreja de Creta a como viver o Evangelho de forma geral. E aqui não se refere só aos líderes, mas a toda a comunidade, a todas as pessoas que participam da igreja. Antes de irmos para a mensagem, quero convidar você, se você gostou do vídeo, curte ele, dá aquele joinha para que o vídeo ganhe relevância e compartilhe ele também nas suas redes sociais. É só copiar o link aqui em cima e colocar na linha do tempo do Facebook, do Instagram, seja qual a rede social que você tem. Também, se você quiser participar com a gente, comenta aqui embaixo, diga o que você achou, participa conosco, dê sua opinião. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é só clicar aqui embaixo no botão vermelho. E também, se você não ativou o sininho das notificações, é só ativar, clicar aqui embaixo também no sininho que tem aqui embaixo, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avise e você fique sabendo em primeira mão. O texto de hoje, ele se encontra em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. E diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nos versículos 1 e 2, Paulo orientou os homens idosos. Agora é a vez de Paulo orientar as mulheres idosas, de como elas deveriam viver o Evangelho. Semelhantemente aos homens idosos, Paulo agora passa a dar orientações para as mulheres idosas. E a palavra grega usada aqui para mulheres idosas é presbites, que significa mulher mais velha, especialmente acima de 50 anos, que tem a incumbência de discipular e ensinar mulheres cristãs mais jovens. Esse termo é usado apenas aqui em todo o Novo Testamento. E Paulo não apenas descreve a conduta que espera delas, mas fala da importância de sua postura para as mulheres mais novas. Novamente, Paulo insiste que a conduta dos cristãos deve estar de acordo com a fé em Cristo, pois a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. As obras não salvam, mas elas demonstram gratidão e alegria pela salvação nos dada por meio de seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós na cruz. Elas são consequências da graça de Deus que nos alcançou por meio do Filho de Deus. E a primeira orientação que Paulo dá às mulheres idosas é que elas deveriam ser sérias em seu proceder. Segundo a tradução de Vollenberg, as mulheres idosas deveriam estar aptas ao serviço sagrado, serem disciplinadas, dignas e que refletem a santidade de Deus. Deveriam ter uma vida santificada, ou seja, uma vida que se afasta do pecado, dos maus exemplos, uma vida consagrada ao reino de Deus, ao estudo da palavra e também ao testemunho do Evangelho. Essas atitudes só são possíveis quando provém da fé e da fidelidade a Cristo e sua palavra. Somente o Espírito Santo pode desenvolver essas qualidades em nossa vida.
Talvez aqui há uma alusão a Ana, a mãe de Samuel, cujo ser inteiro estava voltado para Deus. Como essas orientações também foram dadas aos homens idosos, é bem provável que algumas dessas mulheres tenham exercido o serviço de presbíteras, ou seja, elas eram líderes em suas igrejas e ensinavam. Na continuação do texto, Paulo as orienta a não serem caluniadoras. E aqui é bem interessante que a palavra no grego para caluniadoras é diabolos, que significa, além de caluniador, um falso acusador, alguém que critica injustamente para magoar e condenar e para romper um relacionamento. E também é uma referência ao diabo, ao inimigo de Deus. Então a gente sabe que aquelas pessoas que procuram gerar confusão, divisão, caluniar ou acusar injustamente, não servem a Jesus Cristo, servem ao diabo. E Paulo queria evitar que as mulheres fossem desse jeito e que cada um de nós seja assim. Porque essa orientação também vale para todos nós, para homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, para que a gente não se assemelhe ao inimigo de Deus, mas seja parecido com Cristo. Poderíamos perguntar por que não são listadas características negativas no caso dos homens idosos. No entanto, elas já foram mencionadas em Tito 1:6 seguinte. E também em Tito 2:2, pois abarca todos os homens idosos, enquanto Tito 1:6 se dirige em particular aos presbíteros e líderes do grupo da liderança da igreja. Essas mulheres também não deveriam ser escravizadas a muito vinho. E chama a atenção que aqui se fale do vício da bebida entre as mulheres. Pois quando se chega ao ponto das mulheres perderem a sobriedade, é sinal que o contexto onde elas viviam já estava completamente depravado e que os homens já haviam se perdido muito tempo antes. Geralmente a mulher ainda mantém uma sociedade moralmente digna quando os homens se perdem. Ela se mantém fiel às virtudes de Deus, aos princípios divinos. Paulo sabe disso e chama as mulheres a se manterem firmes na fé e a não serem causadoras de divisão e a não se embriagarem. O que deve reger a vida das mulheres idosas não deve ser o vício, a inveja, o ódio ou a amargura que são frutos de uma vida desconectada com Deus. Também poderíamos chamar isso de frutos da carne, conforme está lá em Gálatas 5:16 e seguintes. Mas sim, o que deve imperar na vida dessas mulheres deve ser o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que são fruto da obra do Espírito Santo em nós. E também o reto ensino do Evangelho e a reta vivência desse Evangelho. Só assim elas poderão orientar as mulheres mais novas, que também carecem de educação na fé e de orientação na caminhada dentro e fora da igreja e também no mundo, para que elas não se percam. Outra característica que elas deveriam adquirir é que elas deveriam ser mestras do bem. Do grego, kalodidáskalos, que significa um professor que compartilha o que é honrado, o que é nobre. Algo que é sagrado, que é importante, algo que vai trazer luz para a vida das mulheres mais novas. Ou seja, as mulheres idosas eram pessoas que ensinavam, eram líderes que ensinavam. Assim, a partir do momento
que a mulher idosa vive o evangelho corretamente por meio da fé, ela é chamada a ensinar as coisas sagradas da palavra de Deus na igreja. Os seus ensinos são respaldados pelo seu testemunho de vida em Cristo. Chegando ao versículo 4, nós vamos perceber que quando Paulo diz para as mulheres serem sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, imensas do bem, elas deveriam ser assim porque sendo assim, elas poderiam instruírem as recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos. Pois é isso que diz o versículo 4. A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Por isso que as mulheres idosas deveriam ter aquelas características do versículo 3, para poderem ensinar ao marido e aos filhos. No contexto da época, o espaço para as mulheres ensinarem era mais restrito do que hoje. Naquele tempo, se resumia a atuação pública da mulher, tolerando que apenas uma mulher ensinasse a outra, especialmente as mais novas. O convívio de diversas gerações no mesmo lar contribuía para isso. A instrução de Paulo é para que as mulheres mais idosas ensinassem as recém-casadas a amarem seus maridos. No entanto, essa exortação não pode ser vista como via de mão única, pois isso se evidencia justamente também no fato de que, para as igrejas em Creta, as mulheres são exortadas a amar os maridos, enquanto no caso da igreja de Éfeso, essa mesma orientação de Paulo se dirige aos homens, para que eles amassem as suas esposas e as suas mulheres. A harmonia entre homem e mulher somente é viável quando o seu amor for recíproco, e quando a fonte do amor dos dois for Jesus Cristo e seu Evangelho. Pois o Evangelho transforma corações e molda famílias inteiras a servirem ao Senhor com alegria e amarem um ao outro com fidelidade. E esse amor que provém de Jesus e seu Evangelho transformador também levam as mulheres a amarem a seus filhos. Daí a importância das mulheres idosas se prepararem bem e viverem corretamente o Evangelho, para também servir de exemplo e poderem estar aptas a ensinar. Na sociedade da época, as mulheres tinham um ministério mais restrito às suas casas, mas os frutos de seu testemunho logo excederiam este espaço limitado. Em 1 Timóteo 2,15, Paulo também exorta as mães, pois provavelmente elas estavam negligenciando aos filhos o ensino da fé. Já o motivo dessa orientação em Creta é porque o verdadeiro amor materno para com os filhos provavelmente ainda não havia sido despertado entre as mães. Paulo sabe que uma igreja só será forte quando a família também for forte. Para isso, tanto pais, mães e filhos devem estar unidos no Senhor, crendo nele por meio do seu Evangelho e sendo fiel aos seus desígnios. A base da sociedade é a família, como também a base da igreja. Por isso o ensino da palavra de Deus dentro da família e o amor recíproco entre esposo e esposa, entre pai e mãe e filhos e pais, ele é fundamental para a vivência e para o fortalecimento do Evangelho e também para o fortalecimento da igreja. E o único amor que pode nos fortalecer e o único lugar que é a fonte do amor é Jesus, que é o verdadeiro amor, que se entregou por nós, que pagou nossos pecados, venceu a morte, venceu o inferno, venceu a Satanás e também agora nos ajuda a continuar a propagar o Evangelho por meio do envio do Espírito Santo.
E esse espírito é que molda a família, molda o relacionamento familiar e molda também a vida de cada cristão, para sermos segundo a vontade do Senhor Jesus. Indo para o final, nós chegamos ao versículo 5, que diz que essas mulheres também deveriam ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Assim como os homens, as mulheres idosas deveriam ser sensatas. Essa atitude é esperada de quem é chamado a testemunhar do Evangelho. Para isso é necessário ter sensatez em questões do dia a dia em todas as áreas da vida, principalmente as ligadas à fé em Cristo. Deste modo, a mulher cristã poderá distinguir as prioridades e também o que é melhor para a sua vida e para a vida da igreja. Ela terá sensibilidade restaurada para perceber o que é correto diante de Deus, pois Ele concede parâmetros por meio de sua palavra, para que aquilo que edifica a sua igreja por meio da sua palavra possa ser ensinado. Um exemplo: o parâmetro para a salvação é a pessoa de Cristo. Não há salvação além dessa pessoa. Fora desse nome, não há outro que possa nos salvar, conforme diz Atos 4:12. Então, aquele que crê em Cristo sabe que o único Salvador é Jesus, não há outro. Esse é o parâmetro da Sagrada Escritura. As mulheres também deveriam ser honestas. E honestas aqui tem a ver com pureza cultural. Do grego, agnos, significa ser casto, estar em uma condição preparada para a adoração. Puro por dentro e por fora, não misturado com culpa ou qualquer coisa condenável, e também não estar em adultério, ou seja, não estar vivendo em pecado, seja qual pecado for. Aqui se tem em mente especialmente a pureza moral no matrimônio. É claro que essa pureza também se exige do homem, pois uma das funções do casamento é testemunhar o relacionamento de Deus com o seu povo. Paulo fala disso em Efésios 5, 22 a 33. E Hebreus 13, 4 complementa dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Paulo continua dizendo que as mulheres devem ser boas donas de casa. Essa é a próxima orientação que Paulo dá às mulheres idosas. Saber conduzir e organizar um lar não é uma obra monótona e anticriativa, mas é uma tarefa realmente humana, desde que não se obrigue as mulheres a trabalharem apenas neste ambiente. Sabemos que hoje as mulheres elas ganharam o mundo, e que o lar também não é só ambiente de mulher, mas também que os homens devem ajudar e colaborar para o crescimento do lar e também para que o relacionamento familiar seja saudável. Com relação às mulheres, deveríamos ler com mais atenção o elogio à dona de casa em Provérbios 31, versículos 10 a 31, para notar como a autoconsciência, a múltipla atividade e a responsabilidade daquela dona de casa tem pouquíssimo a ver com o estreito e isolado modo de vida que muitas esposas têm hoje em dia. Embora algumas mulheres trabalhem só nos seus lares na atualidade, muitas já possuem seus trabalhos fora de suas casas e cada vez mais têm conquistado espaços na sociedade. Cada vez mais elas têm conquistado espaço na sociedade, né? Têm ganhado espaço nos trabalhos, em coisas que eram só de homens. Hoje as mulheres também já estão ganhando o seu espaço, né? Com a graça de Deus elas podem também fazer isso. Isso tem sido bom também
para a sociedade como um todo. Um outro ensinamento que Paulo dá às mulheres é que elas deveriam ser bondosas. E a bondade que as mulheres idosas são chamadas a ter, segundo Paulo, ela se origina de Deus. E elas são capacitadas por Ele em sua vida, por meio da fé em Cristo e do ensinamento da palavra e do aprendizado da palavra de Deus. Essa bondade é fruto da regeneração que Deus opera em nós por meio da ação do Espírito Santo. Quando Deus nos toca o coração e nós venhamos a crer em Cristo. E a partir da fé e da ação do Espírito Santo em nós, nós nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para Cristo. Nos convertemos e somos regenerados. E Jesus nos tira das trevas para as obras da sua maravilhosa luz, para a fim de darmos bom testemunho, conforme fala o apóstolo Pedro. É uma bondade que é resultado do fruto da fé em Cristo e não da natureza pecaminosa do ser humano. Desta forma, não só as mulheres são chamadas a vivenciarem a sua fé por meio do Evangelho, mas toda a humanidade. Finalmente, chegando ao fim do estudo de hoje, Paulo trata da sujeição da mulher ao marido. Tanto esse texto, como o de Efésios 5:22, tem gerado muita confusão e má interpretação durante toda a história. A perícope de Efésios 5:18-26, nos ajuda a compreender melhor que tipo de sujeição Paulo está falando aqui em Tito 2:5. Com certeza não é uma sujeição obrigatória ou forçada, mas faz parte da sujeição mútua que Paulo fala em Efésios 5:21, onde ele diz que devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Essa orientação aparece em várias partes do Novo Testamento e faz parte da regra bíblica que devemos reconhecer a autoridade do nosso próximo, ou pelo menos a função que ele exerce no temor de Cristo, e acatar, respeitar e viver numa relação de humildade de uns para com os outros. É nesse contexto que no versículo 22 de Efésios 5, Paulo começa uma exposição do que ele quis dizer com sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, no versículo 21. E ele faz isso referindo aos papéis que os cristãos ocupam no casamento, na família e na sociedade. Assim nós podemos dizer que a submissão da mulher é uma orientação baseada na orientação geral de que nós devemos nos sujeitarmos uns aos outros. Ou seja, a mulher se sujeita ao seu marido porque ela reconhece o papel do seu marido e porque ela, sendo crente, tem o dever de se sujeitar como todos os demais cristãos têm. E se continuarmos o mesmo raciocínio de Paulo em Efésios 5:25, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui Paulo se refere qual é a maneira pela qual o homem quanto o marido cumpre o mandamento da sujeição mútua. Como o marido se sujeita à sua esposa? Amando-a como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, longe de ser um mandamento isolado, esse dever do marido amar sua esposa faz parte do mandamento geral de que os cristãos devem se submeter mutuamente. A mulher faz isso se sujeitando ao seu marido porque reconhece a autoridade dele, e o marido se sujeita à sua esposa amando-a de modo sacrificial e incondicional. Paulo vai encerrar essa sessão dizendo que tudo que foi dito desde o início do texto, ou seja, a permanência de Tito na sã doutrina,
as orientações aos homens e às mulheres idosas. Tudo isso propicia para a igreja e ao entorno da igreja um ensino prático e visível da libertação por intermédio do Evangelho na vida daqueles que seguem a Jesus. E esses ensinos, essas orientações, deveriam ser seguidos à risca pelos cristãos de Creta e que devem ser seguidos por nós também na atualidade. Para que a palavra de Deus não seja difamada, como Paulo diz no final do versículo 5. A palavra de Deus ela é difamada quando nós não vivemos corretamente o Evangelho, quando a gente fala uma coisa e vive outra. Quando isso acontece, estamos jogando o nome de Deus no lixo. Não estamos santificando o nome de Deus conforme Ele nos orienta no Pai Nosso, que deveríamos santificar o seu nome. Ou, como a gente diz, santificado seja o seu nome. Mas nós que somos seus representantes aqui na terra, né, seus embaixadores, não estaremos fazendo um bom trabalho de missão e de cumprimento do ID a todas as nações. Somente a partir do momento em que a gente vive corretamente o Evangelho, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo, e cumprindo as orientações de Cristo e as orientações bíblicas, e fazendo isso de coração, de boa vontade e por gratidão pela salvação que Deus nos ofereceu em seu Filho Jesus, assim nós estaremos cumprindo corretamente com o nosso chamado e não estaremos colocando no lixo o nome de Jesus, e também a palavra de Deus não estará sendo difamada. Que Deus nos abençoe e continue nos ajudando a aprender nesse texto. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, para que se você ficou com alguma dúvida, eu possa também responder mais depois. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro. Fique na paz de Cristo.